Oi, tudo bem? Eu sou o Frei Joaquim, esse é o canal Herdeiros de Homero. Quero falar hoje deste livro delicioso, A Livreira de Paris, escrito pela Carrie Meyer. Aqui nós temos a história da Sylvia Beach, fundadora da famosa livraria Shakespeare and Company, lá em Paris, no período do entreguerras, anos 1920, né, a década de 20. Essa livraria foi um ponto de encontro de grandes escritores americanos e franceses e outros lugares também, ingleses, que passavam por ali, não só para comprar e conhecer a livraria, mas também era um local de cultura, de saraus, de leituras de trechos de obras importantes, como A Terra Devastada, de T.S. Eliot, trechos do James Joyce, né? Então era um lugar muito frequentado. Como que surgiu isso, né? A Sylvia Beach é uma norte-americana, nascida em Baltimore em 1887. Ela foi com a família para Paris. A família decide, então, depois de um tempo, retornar para os Estados Unidos, os pais e duas irmãs, e ela decide ficar aí na França, né? Gostava muito da cultura francesa. E ela, então, decide, a Sylvia Beach, servir como voluntária na Sérvia durante a Primeira Guerra Mundial. Depois que ela retorna dessa experiência bem marcante, aqui fala disso também, ela começa a pensar o que fazer da vida, né? Já que as irmãs chamavam Holly e Cyprien haviam voltado para a Califórnia, ela pensa em abrir uma livraria francesa em Nova York, mas depois muda os planos. Ela então, ajudada por amigos que ela vai conhecendo aí na França, ela decide fundar uma livraria de língua inglesa, uma livraria de autores americanos, principalmente em Paris. Primeiro ela funda a livraria numa rua vizinha de uma outra livraria. Então existia lá na rua do Odéon a livraria Les Amis de Livre, da livreira, né, Adrienne Meunier. Então a Sylvia Beach funda a Shakespeare and Company, um quarteirão vizinho. Depois que vaga um prédio aqui nessa rua do Odéon, ela funda a Shakespeare and Company e fica uma livraria diante da outra. Elas vão chamar essas duas livrarias do Reino da Odeonia, Rua de Odéon, esse reino intelectual, reino de artistas, escritores. E aqui na Shakespeare and Company nós temos não só venda de livros, mas também você poderia, através de alguns cartões que ela criava, pegar livros emprestados. Então, uma espécie também de biblioteca. E aqui é a Sylvia Beach que conta as memórias da sua livraria. Shakespeare and Company, uma livraria no Paris do entreguerras. E aqui a Adrienne Meunier, que também conta a história da sua livraria na Rua do Odéon. São deliciosos esses livros. Tem um vídeo aqui no canal sobre os anos 20, esse ano de grande efervescência cultural em Paris, em que escritores americanos de outros lugares também se reuniam, né? E essa livraria é um local muito importante para isso, né? Para debater as ideias da literatura moderna, as influências. E a escrita é de uma maneira tão gostosa, em forma de romance. Então ela recria cenas, diálogos entre os personagens, principalmente aqui entre a relação amorosa da Sylvia Beach com a Adrienne Meunier. Então nós temos a livraria sendo fundada em 1919 e a autora conta para nós até 1936, 37, quando fecha essa livraria, né? Essa questão do nazismo estava muito forte, a Sylvia Beach tem que esconder os livros no primeiro andar do prédio, mas todo esse período é mostrado aqui para nós, né? O período intenso de relacionamento entre esses grandes escritores, entre as pessoas que estavam e moravam lá em Paris, como a Gertrude Stein, que era uma americana, né, que colecionava artes, quadros. Ela também frequenta essa livraria. James Joyce, Scott Fitzgerald e Zelda, Hemingway, Ezra Pound, T.S. Eliot. Tinha também um compositor, George Antel, que ele morava no andar de cima. Inclusive nessa foto aqui ele está subindo lá no andar, ó.
Lá em cima você vê a Sylvia rindo ali embaixo, né? Talvez esse outro do lado seja o James Joyce. Laubald e tantos outros intelectuais passavam por ali. E o livro te lança nesse contexto, é como se você estivesse vivendo aquele tempo, estivesse ali com os personagens. É uma delícia de ler esse livro, olha. A Sylvia Beach, em 1919, quando ela funda essa livraria, ela nem talvez tinha ideia, né, de que esse local se tornaria um marco da literatura e da história desse período do entreguerras. Esse lugar, né, vai se tornar um panorama novo da questão aí do modernismo, né, na literatura. Ela é mais do que uma livraria, este lugar, né? Ele reúne, como eu falei, os intelectuais que, através de amizades, rivalidades também, vão trazer uma maneira nova do romance, como o Ulisses de James Joyce. Então aqui nós temos toda a problemática da questão do James Joyce com Ulisses. Ulisses, vocês sabem, é o romance do escritor irlandês James Joyce, que conta a história de um dia na vida de Leopold Bloom. É um livro revolucionário, porque cada capítulo é escrito de uma maneira. Então ninguém queria publicar esse livro. Lá nos Estados Unidos estava uma problemática de censura. Então os livreiros, os editores, não estavam dando a devida atenção, pirateando partes do livro. A censura também perseguia o livro, até que a Sylvia Beach decide se tornar a editora do Ulisses. Então ela vai editar e publicar este romance do James Joyce. Então eu achei muito legal colocar aqui na capa, né, essa fotografia icônica, o James Joyce e a Sylvia Beach. Então aqui o livro vai pesar mesmo toda a amizade dos dois, todos os confrontos, esperanças na publicação do livro, até que enfim ele é publicado. Eles têm que escolher também a cor da capa. Como ele é uma retomada, uma releitura do Ulisses, do Homero, o James Joyce quer uma cor azul mediterrânea, como lá aquela cor grega, para a capa do livro. Então tem tudo isso. A autora conta para nós, conta os momentos em que o Joyce ia para a livraria. São diálogos que revelam também a vida problemática do escritor com a família, com a esposa Nora, com a filha Lúcia, que tinha problemas mentais. Então tudo isso vai aparecer no livro. O relacionamento da Sylvia com a Adrienne Mounier também é descrito em detalhes. Tem umas cenas aqui que eu achei assim, um pouco desnecessárias. Por exemplo, as cenas... tem umas cenas muito estranhas de amor entre as duas. Não é por causa, não é preconceito com a relação das duas, mas é umas coisas assim que eu acho que sabe, são gorduras no livro. Umas outras cenas também de conflitos, sabe, com as pessoas assim que passavam pela livraria. Então assim, eu achei umas coisas meio estranhas nesse livro, mas é um livro interessante, né? Por causa do período. Para quem gosta de literatura, para quem gosta de livros desta época de 1920, né? Então assim, tem o seu valor, né? E é uma recriação desse período, a tentativa de recriar o período. Só achei muitos diálogos assim excessivos, sabe, cenas excessivas demais. Voltando então para Sylvia Beach, elas têm esse relacionamento, ela e a Adrienne Mounier, até mais ou menos 1937, quando a Adrienne Mounier passa, né, a cortejar uma outra moça, amiga do Walter Benjamin, a Gisele Fraund. Então ela começa a ter um novo relacionamento e termina o relacionamento das duas. Mas a vida da Sylvia Beach, gente, vai até 1962. Então nós temos aqui um pós-fácil contando o que aconteceu com elas, né? Ela morre em Paris em 1962. A Adrienne Mounier morre em 1955. Então ela nasce em 1892 e morre em 1955. Eu acho, não estou lembrado, mas parece que ela suicida, a Adrienne Mounier. Então essa livraria foi um divisor de águas, né, a Shakespeare and Company,
na literatura, chamou a atenção de muita gente, até hoje, né? Só que a livraria Shakespeare and Company, que inclusive é uma moça chamada Silvia, que também toma conta, ela não está no mesmo lugar. Ela é a alguns metros da livraria original. Então é interessante. Quando você vai lá em Paris, não é a livraria permanece, né, o nome, tudo, não é naquele lugar, é na Rua do Odéon. Então a que tem hoje está em frente, assim dá para você ver o Sena, a Notre-Dame, mas não era ali a livraria original. Achei isso interessante, né? Mas permanece o nome. Então, assim, a Sylvia Beach, ela tinha um amor profundo pelo William Blake. Então, assim, ela vai para a Inglaterra, quando ela vai criar a livraria, procurar gravuras do William Blake, e ela emoldura e coloca lá na livraria, né? E também poemas do Walt Whitman, que escreveu Folhas de Relva. Ela, então, também tem rascunhos do Walt Whitman e coloca lá, decorando a livraria. Na internet você pode encontrar várias fotos dessa livraria, deste período, né? Parece que você está ali revivendo com eles esses momentos tão fortes aí da cultura norte-americana, né, em Paris, nesse período do entreguerras. É interessante que quando a Sylvia Beach conhece o James Joyce, ela já tinha lido O Retrato do Artista quando jovem. Ela, inclusive, leva esse livro para a Sérvia. Era um dos livros que ela mais gostava. Então, ela tinha o James Joyce como um ídolo. E depois que eles começam aí esses trâmites para publicar o Ulisses lá na França, pela livraria Shakespeare and Company, então, assim, a amizade, acho que eu também achei meio um pouco chatinho, que demora demais sobre isso, sabe? Sobre essas questões do Ulisses, contrabandos dos livros para os Estados Unidos, mandava para o Canadá, para os Estados Unidos. Então ela descreve tudo isso, quem levava o livro, como que fazia para entrar nos Estados Unidos o livro censurado, que é o livro que ela publicou na íntegra, né? Partes aí de algumas cenas do livro, como a cena de Circe, que é um capítulo do livro. Então a autora fica demorando demais nessas coisinhas. Depois o desgaste da amizade entre ela e o Joyce também vai aparecer aqui. Então nós temos todo esse pano de fundo, né? E o pessoal que vai ali para a livraria se torna como uma família, uma espécie de confraria literária, né? Assim, a Gertrude Stein, que era uma colecionadora de artes, morava lá em Paris, ela e o seu irmão, eles colecionavam quadros de Picasso, do Matisse, de tantos outros, né? Inclusive tem fotos também. A Gertrude Stein, ela detestava o Joyce, né? Porque ela também queria trazer uma inovação na literatura. Os seus livros sempre falam dessas inovações. Então, assim, a gente percebe esses dois pontos, né? Na arte, na pintura, a Gertrude Stein e a Alice B. Toklas, que era sua esposa, e de outro lado, a Sylvia Beach e a Adrienne Meunier com a livraria Shakespeare and Company e Les Amis du Livre, que é a livraria da Adrienne. Então, esses dois pontos culturais da década de 20 atraem esses artistas que formam como que essa família, né? Então, o livro vai contar as tardes em que eles tomavam café, chás, croissant, a chuva. Então, ela descreve tudo isso, falando sobre literatura, o cachorro que a Sylvia Beach tinha lá na loja também. Então são pequenos detalhes para tentar levar você para esse contexto, como no filme Meia-Noite em Paris, do Woody Allen, né? Então você entra dentro desse contexto literário, histórico. Mostra também a lealdade e a importância da amizade entre ela e o Joyce. E o filme e o livro foca nisso, né, até o fim, até a última cena. E é interessante também essa questão aí do lançamento de Ulisses, do livro. Foi um momento muito importante para a livraria, né? Ela ganha um destaque muito grande. Então a autora fala dos saraus, fala também da leitura que eles faziam ali de trechos de obras. Uma outra coisa que aparece também é uma moça que ela contrata para trabalhar na livraria.
A autora fala das doenças da Sylvia Beach, né? Ela fumava demais, então ela começa a ter dores, sabe? Eu achei essas coisinhas assim, gorduras. Ficar focando demais nisso, né? Ela sente uma pontada no peito, aí vai ao médico, sabe? Ficar demorando demais nesses detalhes. Talvez seja uma maneira de frear o leitor, né? Para essas questões assim do dia a dia, né? Que além delas trazer essa importância intelectual, elas eram também pessoas normais. Talvez seja isso, né? Que me cansou um pouquinho na leitura, mas não terminava, tem hora, né? Alguns capítulos. Mas o livro é bom, não estou desfazendo o livro, não. Quem sou eu, né? É um livro bom, um livro para quem gosta de literatura, né? Esse período aí dos anos 20, a fundação da livraria Shakespeare and Company até o início da Segunda Guerra Mundial. Depois nós temos também a separação entre a Sylvia e a Adrienne. Eu achei bem triste essa parte, porque a Adrienne, gente, ela é bem rechonchuda, e ela gostava de fazer as comidas assim, para atrair a Sylvia Beach, né, para o apartamento. Então fala de tudo isso, que elas comiam, sabe? Ela tá indo até água na boca de vontade de comer as coisas que ela fazia. Fala também da perseguição na época do nazismo, que depois é o Hemingway quem vai passar libertando, entre aspas, né, os livros aí da Shakespeare and Company, mas a Sylvia Beach, né, não abre mais a livraria, né? Ela não abre mais e depois da Segunda Guerra a livraria se fecha, né? Então é uma viagem, esse livro, pelos anos 20, para Paris literária. Vou ler um trechinho aqui da página 274. Gostei muito aqui, olha. Pela primeira vez, Sylvia se perguntou se o termo geração perdida de Gertrude poderia se aplicar a ela. A Gertrude Stein, ela chamava esses escritores, esses artistas do período de geração perdida. Ela costumava ouvir discussões na loja sobre rótulo que Ernest tornara famoso na epígrafe de seu romance. Tanto escritores quanto turistas ficavam orgulhosos ou ofendidos de serem considerados perdidos. Os argumentos raramente tinham nuances e ela nunca tinha entrado na briga. A geração perdida sempre parecia uma espécie de invenção, com aqueles olhos do Dr. T.J. Icklow, olhando para o monte de cinzas no Gatsby de Scott. Está falando do personagem lá no Grande Gatsby de Fitzgerald. Mas naquela noite sufocante de julho, quando o sol incendiou o céu, uma luz dourada flamejante inundou a rua do Odeon, e Sylvia se sentou com a correspondência das irmãs e dos pais em sua loja, que estava vazia porque todos tinham viajado para a praia. E pensou: perdida significa que já se foi e que não é mais possível encontrar. Aquele período, né, que passou, e não conseguimos mais encontrar. Ocorreu-lhe que sua mãe havia realmente se perdido. Então tem a história da mãe dela aqui, muito triste também, né, a mãe da Sylvia Beach. Ela se suicida lá em Paris. Ela estava sempre tentando voltar para o sonho de Paris e não conseguia ficar. E era mais do que Paris como cidade. Era Paris como um conceito da vida brilhante e bela, que ela sempre quisera ter, e da qual sentia que tivera as rédeas por um breve momento. 30 anos antes, Sylvia havia encontrado o seu sonho e o estava vivendo. Mas isso foi em grande parte graças ao dinheiro, aos livros e ao amor que a mãe lhe dera na década anterior. A Odeonia não seria possível sem Eleanor Beach. Essas duas livrarias aí formando este local do sonho, né, das livreiras Adrienne e Beach, e Sylvia Beach, né, a Odeonia. Então não seria possível sem a mãe da Sylvia Beach, que ajudou a filha, no caso, né, a abrir essa livraria, mandou dinheiro para ela. Né? Será que pode continuar sem ela? Né? Será que a livraria pode continuar? Pode continuar sem Joyce? Será que consigo sustentar esse sonho? Ou também estou perdida? Então, interessante, né? Assim, você entra na mente da Sylvia Beach, dos personagens, e revive esse contexto, né, intelectual
da década de 20 em Paris. Então eu indico para quem gosta, né, de literatura, desse período dos escritores modernos, a história de uma mulher visionária na Cidade Luz e um sonho que mudaria o curso da literatura, da história da literatura moderna. A Livreira de Paris, da Carrie Meyer. É isso aí, gente. Um abraço e até mais.